Você realmente precisa de um mentor ou de um ídolo? A internet fez com que muitas pessoas conseguissem subir a uma posição de destaque e se colocassem como gurus, detentores da verdade, coaches, entre outras figuras aí dentro do ramo religioso e assim por diante. E a gente sabe que nesse meio muitas pessoas acabam se aproveitando da fragilidade alheia para conseguir ganhar mais poder, mais dinheiro e mais fama. Porque quando você começa a analisar de fato o que a grande parte dessas pessoas faz, não estou generalizando, mas grande parte dessas pessoas faz, é simplesmente pegar pessoas que estão completamente destruídas por dentro, pegar pessoas que estão fragilizadas, enfraquecidas, desamparadas e desesperadas e simplesmente se apresentar como a grande salvação, se apresentar como quem vai resolver todos os problemas e fazer com que aquele grupo de pessoas viva uma vida plena, perfeita e cada vez mais incrível. Mas, no final das contas, o que a gente acaba observando desses grandes grupos? Apenas quem está na liderança consegue se manter cada vez melhor. Apenas quem está no topo da pirâmide realmente vê o dinheiro fluir, realmente vê as coisas melhorarem, vê as coisas mudarem. Mas quem está ali na base está simplesmente se desesperando, perdendo tempo, perdendo dinheiro, se comparando, se sentindo cada vez mais para baixo e ouvindo que se não está dando certo, o problema não está no curso, o problema não está na instituição, o problema não está na liderança, mas sim em você. Você é o grande problema. Você é que não está fazendo direito, você é que não está respeitando todas as regras, você é que não está acreditando, você é que não está fazendo o que tem que ser feito. E a grande verdade é que, talvez, nesse ponto eles tenham razão. Você precisa fazer, você não precisa de mais ninguém. Você não precisa de um porta-voz, você tem que ser o seu próprio porta-voz. Você tem que ser o seu próprio guru, você tem que ser o seu próprio coach. Você não precisa de alguém te dizendo como você deve viver, agir, se comportar, ou como você deve cuidar do seu dinheiro, como você deve cuidar da sua carreira, como você deve cuidar da sua aparência. Nada dessas coisas precisa vir de uma terceira pessoa. Você conhece a sua vida, você conhece a sua conta bancária, você conhece o seu corpo, você conhece a sua mente, ou em teoria você deveria conhecer todas essas coisas para se sentir confortável o suficiente para identificar os pontos que você de fato precisa melhorar sem precisar de uma terceira pessoa para te ditar essas condutas. Você tem que ter a consciência boa e tem que ter a capacidade de se observar para não precisar de uma terceira pessoa te dizendo o que você deve fazer, para que você possa, por você mesmo, melhorar a sua própria vida e chegar num novo estágio. Então, todo esse papo, no final das contas, volta em uma coisa que eu repeti aqui algumas vezes já. Não tem como você querer medir a sua vida com a vida de outra pessoa e você também não pode permitir que a outra pessoa meça a vida dela em relação à sua e que ela coloque o que ela acredita, as crenças dela ou a visão de sucesso, a visão de boa vida que ela tem na sua vida. E o que esses gurus geralmente fazem? Justamente falar que você tem que viver como eles estão falando que você tem que viver. É justamente isso que está o grande problema. E é por isso que nunca dá certo. Ou quase nunca dá certo, porque eu não quero generalizar também. Às vezes pode ter algum grupo que eu não conheça que deu certo em algum lugar. Mas, majoritariamente falando, não dá certo justamente por isso, porque você, ao invés de estar controlando a sua vida e fazendo o que tem que ser feito e organizando a sua nova rotina e ampliando os seus horizontes, você está dependendo de uma terceira pessoa para fazer a sua tarefa de casa. É você quem tem que identificar o que precisa ser mudado, o que precisa ser alterado e o que precisa ser passar por um processo de progresso. E é só você que pode fazer isso. Você não pode esperar isso de uma terceira pessoa. Você tem que ser o próprio agente de mudança da sua vida. Você tem que começar a se observar e olhar todos os pontos fracos que você está deixando acontecer. E com a sua nova rotina, com a sua nova percepção,
você vai começar a melhorar isso um pouquinho de cada vez, vai melhorar uma etapa por vez e vai fazendo no seu ritmo, sem depender de grupo, sem depender de pressão social, sem depender de um guru. Apenas você com você mesmo. É só assim que você vai conseguir melhorar. Você tem que estar bem com você mesmo. É só isso que você precisa. Você só precisa estar bem com você mesmo e sabendo que você está dando o melhor de si e saber que você está se analisando, você está se conhecendo, você está se descobrindo e você está buscando um progresso. E quando você entende isso, toda essa questão de ídolo ou de guru, coach, qualquer coisa desse gênero, não faz mais sentido, porque você entende que a vida é sua e a responsabilidade de melhorar é só sua e não pode vir de uma terceira pessoa. O que você vai melhorar, o que você vai progredir é uma decisão sua. E você pode sim, claro, receber conselhos de outras pessoas, mas não receber essas imposições e não receber esse padrão de conduta que você tem que seguir para alcançar a fórmula milagrosa que o coach XYZ ou a pessoa sei lá o que criou. Porque beleza, se funcionou para ela, maravilha, parabéns. Mas a chance de funcionar para você e para os outros milhares de pessoas que estão no grupo, ou outras centenas de pessoas que estão no grupo, é quase zero. Porque cada um vai estar em uma etapa da vida, cada um com uma bagagem cultural, cada um com uma experiência de vida, cada um numa profissão, cada um numa situação familiar, cada um numa situação emocional, cada um numa situação espiritual. Não tem como colocar todo mundo no mesmo grupo e achar que o progresso vai ser contínuo e exato para todo mundo. E que todo mundo vai crescer da mesma forma, na mesma velocidade. Não vai, não vai. Cada um tem um trauma, cada um tem um problema, cada um tem uma solução também, mas é individual, é individual. É por isso que você não pode depender de uma terceira pessoa, você não pode depender de um curso ou de um guru ou de qualquer outra coisa. Você tem que entender o que você precisa mudar e começar a mudar. Fazer a sua parte, fazer a sua parte. E claro, se você quiser conselho, beleza, mas você vai procurar. E vai ser conselho de pessoas que provavelmente passaram por situações similares, ou ou conselho de pessoas próximas a você que vão te conhecer de fato e vão saber mais ou menos como te ajudar, porque já conhecem seu histórico, já conhecem o jeito que você pensa, já conhecem o jeito que você age. E juntos vocês vão conseguir melhorar, mas são pessoas que você tem essa conexão. Não são pessoas distantes, não são pessoas que se proclamam os salvadores e que vão fazer milagre na sua vida. Nada disso vai funcionar. Toda essa história, no final das contas, só serve para enriquecer quem começou a pirâmide. E se você se sente frustrado, se você já participou de alguma coisa dessa, você sabe do que eu tô falando. E você sabe que a sensação mais forte que tem nesse meio é justamente essa da frustração. Porque você vai ver os depoimentos de outras pessoas, parte do grupo, se dando super bem, alcançando isso, alcançando aquilo, e você se sentindo cada vez mais desamparado, cada vez mais fraco, cada vez menor, porque você está se comparando. E se você decide entrar em um processo de autoconhecimento, em um processo de mudança, que a única pessoa que está lá é você mesma, você consegue de fato mudar. Porque você não vai mais se comparar com os outros, você vai se comparar com a sua versão do passado. E você vai ver o progresso que está acontecendo realista, tranquilo, lento, mas de acordo com o que você quer para sua vida e de acordo com a sua própria vida e não de acordo com terceiros. E aí é que tá. Por isso que o processo de mudança, ele precisa primeiramente desse desejo de querer mudar. E aí nós vamos nos conhecendo, vamos aprendendo sobre nós mesmos, vamos aprendendo novas habilidades, vamos nos desenvolvendo e vamos melhorando. Mas é algo interno, é algo seu. Então, por favor, seja o seu próprio porta-voz, seja o seu próprio guru. Comece a buscar uma mudança de fato, mas se comparando somente com a sua versão anterior e não com um grupo, não com outras pessoas, não com desconhecidos, não com charlatões. Apenas seja você mesmo e busque o melhor.
todos os dias, um pouquinho de cada vez. E aí sim, você vai ver que as coisas vão melhorar e vão mudar para melhor. Então, fica de tarefa de casa para você identificar qual que é o primeiro passo que você tem que dar. E até a próxima. Valeu!